Fala galerinha do Mapeando o Enem, tudo bem? Sou o professor Diego Matos, professor de filosofia do Mapeando o Enem, e hoje, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos falar de um tema extremamente importante para a filosofia e extremamente importante para vocês que estão aí na iminência de fazer o Enem, ou que pensam em fazer o Enem, ou os vestibulares da vida, os diversos vestibulares da vida, que é o conteúdo que na filosofia nós costumamos chamar de teorias do conhecimento. Como o próprio nome já diz, são teorias, são hipóteses, são estudos, são análises de teóricos, de pensadores sobre o conhecimento, ok? Então vamos para a aula de hoje. Nessa primeira parte sobre a teoria do conhecimento, sobre as teorias do conhecimento, melhor dizendo, pois se trata de um conteúdo vasto, né, na filosofia, nós vamos analisar as possibilidades do conhecimento. A filosofia, ao longo da sua história, assim como a história, assim como outras matérias das ciências humanas, ela é dividida em partes. Então nós temos a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna, contemporânea, né, e assim por diante. Então, dentro da história da filosofia, começando lá desde a antiguidade, desde a filosofia grega, ou até antes da filosofia ela ser uma ciência, né, considerada pelo filósofo Platão, que escreveu sobre Sócrates, que era o seu mestre. Desde lá da antiguidade, o filósofo, podemos assim dizer, ele tem discutido, ele tem abordado essa questão do conhecimento. E isso nós podemos ver na própria essência da palavra filosofia. O conceito mais simples de filosofia, né, mais direto que nós aprendemos, é a junção. A filosofia é uma palavra que junta duas palavras gregas, a philos e a sophia, ou seja, o amor ao saber, o amor à sabedoria ou ao conhecimento. Então está na essência da filosofia a questão do conhecimento. E esse conteúdo que eu trago para vocês hoje, nesse nosso primeiro encontro, não é à toa também. Dentro do Enem é o conteúdo que mais é cobrado quando o assunto é filosofia. Junto com a questão da ética, é o tema filosófico que mais tem caído, mais tem sido cobrado nas provas do Enem, desde quando o Enem foi instituído como uma forma de ingressar nas universidades. Em média, 20% das questões de filosofia é sobre teoria do conhecimento. Parece pouco, professor Diego, mas não é pouco. Se a gente observar que a filosofia é uma disciplina que tem um conteúdo gigante, 20% dessas questões serem só de teorias do conhecimento já mostra o interesse que a banca tem sobre esse conteúdo, ok? Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre as possibilidades do conhecimento. Para a filosofia como disciplina, né, estudada, que nós temos a filosofia como uma ciência, vamos dizer, pura na antiguidade, né? Os filósofos considerando ela uma matéria, uma ciência do saber, e nós temos hoje a filosofia também como uma disciplina, na escola lá que você estuda, na faculdade, né? Então, como disciplina, a filosofia ela destrincha também, ela discute sobre as possibilidades do conhecimento ao longo da sua história. Dentre as possibilidades do conhecimento, nós temos, sobretudo, 4 ou 5 principais teorias. Mas antes de falar sobre essas teorias, toda filosofia, ela começa por uma pergunta, seja qual o conteúdo for. A característica principal da filosofia não está só em dar resposta, mas sobretudo em fazer perguntas. Então uma das primeiras perguntas que o homem curioso, filósofo, fez foi: é possível chegar ao conhecimento? Se sim, é possível chegar a um conhecimento seguro e verdadeiro? Ou é possível vários conhecimentos? Ou é possível chegar a nenhum conhecimento? Então são perguntas que ao longo da história os filósofos tentaram responder. E dentro da primeira corrente que nós vamos abordar aqui agora, que é o dogmatismo, os filósofos que foram por essa vertente, a resposta foi curta e grossa. Sim, é possível chegar ao conhecimento. É possível chegar a um conhecimento verdadeiro. Então, dentro do dogmatismo, que nós vamos identificar lá na filosofia pré-socrática, na filosofia medieval, na filosofia cristã, para esses filósofos que entraram na filosofia tendo essa tendência, esse conhecimento, né? Essa visão de mundo,
o homem ele consegue se enxergar a verdade. E essa é a característica principal do dogmatismo. O dogmatismo é a teoria que acredita que existe uma verdade absoluta. Então, qual é a principal característica dessa linha? A verdade ela é nos dada e ela não é questionada. Portanto, nós vamos identificar o dogmatismo, como eu disse, dentro da filosofia cristã. Né? Nós podemos ver, por exemplo, a importância da religião dentro dessa corrente filosófica, dentro dessa teoria filosófica, que é a crença de que o objeto do qual a gente analisa, ele nos informa a verdade absoluta sobre ele e não tem por que nós questionarmos. Citando aqui, basicamente, a Igreja Católica, por exemplo, né, que é uma religião que tem dogmas. Quando se fala de dogma da fé, por exemplo, dentro da religião católica, é aquilo que não se questiona. Ou seja, o mas, né, então, tal coisa é assim, mas esse mas não existe dentro do dogmatismo. Então, o dogmatismo é a vertente, né, a teoria que a verdade ela é absoluta. Por outro lado, nós temos o oposto do dogmatismo, né, em termos do conhecimento, que é o ceticismo, que afirma que não há verdade. Então, se para os dogmáticos a verdade ela existe, ela é absoluta, ela é universal, ela é verdadeira e ela é inquestionável, para os céticos, né, para o ceticismo, que começou com um filósofo grego antigo chamado Pirro, a verdade ela não é possível de ser alcançada. Ou seja, o que nós podemos tentar alcançar são verossimilhanças, ou seja, verdades particulares. Então não há uma verdade absoluta, não há uma verdade universal. Por quê? Porque o objeto do qual nós nos relacionamos, e para gerar conhecimento, para a filosofia você precisa ter a relação do ser, do sujeito, eu, Diego, aqui agora, com um determinado objeto. Então, para ter é nessa relação que acontece ou não o conhecimento. Para os dogmáticos, o objeto ele já me informa toda a verdade sobre ele, ou seja, Deus existe e acabou. O objeto Deus ele é inquestionável na visão dogmática, porque o objeto ele se revela por completo. Não cabe ao sujeito questioná-lo. No ceticismo é o oposto. Para o cético, é o sujeito que predetermina o que se pode ter de conhecimento. Então, o objeto ele não se deixa conhecer completamente. Portanto, para o cético, não existe uma verdade absoluta. Isso, claro, gente, dentro do ceticismo pirrônico, ou seja, dentro do ceticismo mais radical. Você pode falar, professor Diego, mas na filosofia moderna, nós temos filósofos céticos também, como David Hume, mas ele não duvida a existência da verdade absoluta 100%. Sim, nós temos aí um chamado ceticismo particular, o ceticismo médio, mediano, né? Não tão radical como o ceticismo pirrônico. O ceticismo do David Hume, por exemplo, filósofo inglês, vai questionar a verdade metafísica, ou seja, a verdade sobre aquilo que está para fora do que a gente enxerga. Então, para ele, em outras palavras, mais fácil, gente, ele não acredita em nada que diz respeito à crença religiosa. Ele não acredita em nada daquilo que os absolutistas acreditam para fora daquilo que a gente enxerga. Então, se vocês estão me enxergando aqui agora, eu existo, na visão do David Hume. Se eu não estivesse nesse mundo aqui, para o David Hume eu não existo. E pronto. Ou seja, os meus olhos não veem, não enxergam, logo eu não existo. Então é o filósofo empirista, é um empirista do século XVIII, XVII, XVIII, nós vamos falar daqui a pouco também. E um filósofo cético dentro dessa crença fora da ciência, fora daquilo que é exato. Bem, então existe um ceticismo mais radical e existe um ceticismo, vamos dizer assim, mais moderado, que ele é cético só em determinadas coisas. Pessoal, se a gente for vir hoje para os dias atuais, nós vamos ver que, de certa forma, todos nós somos céticos em relação a algo. Né? Então, o ceticismo ele não é uma vertente que está tão longe assim do nosso dia a dia. E se nós formos vir também para os nossos dias atuais, o dogmatismo também não está distante do nosso dia a dia. Hoje nós não temos, vamos dizer assim, pessoas que são dogmáticas do ponto do conhecimento em relação a tudo, mas tem pessoas que acreditam, têm suas verdades que são inquestionáveis, não são quebradas. Vou dar um exemplo. A minha avó,
ela faleceu acreditando que tomar leite e comer uma manga fazia a pessoa passar mal. E não teve nada que fizesse ela mudar de opinião. Minha avó, nesse ponto, ela era extremamente dogmática, ou seja, ela aprendeu com os pais dela, com os avós, que isso era uma verdade. Isso não se questionou na vida dela, ela nunca questionou isso. Você pode conhecer pessoas também que acreditam em algo e ela não muda, por mais que você tenha pesquisado na internet, tenha visto que aquilo não tem nada a ver, ou que na sua vida não tem nada a ver. Mas para aquelas pessoas aquilo é uma verdade absoluta. Então isso é a essência do dogmatismo. Já o ceticismo é aquele que não acredita numa verdade absoluta ou que questiona algo, né? Hoje, como eu disse, nós temos quase todos nós somos céticos em relação a algo, ok? Bem, então essas são as duas possibilidades de conhecimento e possibilidades antagônicas. Outra possibilidade de conhecimento que vai vir na filosofia também antiga, vai nascer lá atrás, antes até dos grandes filósofos, da filosofia clássica grega, é o relativismo, ou a possibilidade de conhecer parte do objeto, vamos dizer assim, né? Dentro da teoria do relativismo, ou também conhecido como subjetivismo, os filósofos que vão embarcar nessa teoria, eles vão acreditar que a verdade é sim possível. O conhecimento é sim possível, porém, ele é um conhecimento particular. Como nós podemos entender melhor o relativismo? Podemos resumir ele em uma frase do maior filósofo, vamos dizer assim, da antiguidade, defensor dessa teoria, que é o Protágoras, né? Esse é o grande, vamos dizer assim, um grande nome dentro da filosofia, conhecido como sofista. O Protágoras vai ter uma frase que resume o relativismo. O homem é a medida de todas as coisas. Então, para o Protágoras, a verdade ela é particular, porque o ser humano um ser é particular. Né? Então, cada ser cada indivíduo é uma pessoa particular. Portanto, o que é verdade para mim, talvez não seja verdade para você. Não seja verdade para o seu colega, não seja verdade para várias pessoas. Logo, a verdade ela é relativista. Ela existe, mas ela não é universal. Então, se eu digo que um objeto, uma caneta, por exemplo, ela é caneta em qualquer lugar do mundo, para o Protágoras, interpretando o Protágoras, se eu usar essa caneta para jogar em alguém, ela passa a ser uma arma. Então, ou seja, eu dei a medida para aquele objeto. Então, a verdade daquele objeto é aquilo que eu dou para ela. Pessoal, isso é muito importante. Esse é um conteúdo que é muito cobrado nos Enems da vida, nos vestibulares da vida. É muito recorrente, principalmente quando nós temos um embate entre, por exemplo, sofistas e platônicos, entre a filosofia sofista e a filosofia platônica, ou seja, Platão que diz que existe uma verdade universal absoluta e os sofistas que dizem que não existe uma verdade absoluta. E as polêmicas que essa filosofia sofista pode causar, e causou, né? Tanto na antiguidade como pode causar agora. Se a verdade ela é tão relativista assim, como nós podemos dizer que algo é errado? Se o homem é a medida de todas as coisas, será que nós podemos condenar alguém por alguma atitude, por mais bizarra que ela possa parecer? Então, vamos dizer assim, esse é um limite, essa é uma crítica que a filosofia relativista recebeu ao longo dos anos, né, e tem recebido até hoje. E por fim, nós temos duas correntes filosóficas, duas linhas, né, muito debatida mais na atualidade, que é a possibilidade do conhecimento via pragmatismo e a possibilidade do conhecimento dentro da teoria do criticismo. Esses dois nomes, essas duas teorias são extremamente importantes, porque elas estão mais próximas da nossa realidade. Hoje, como eu disse, a filosofia ela não acredita mais, ela não usa mais a teoria do dogmatismo, né, do ceticismo, nem o subjetivismo como um todo. São teorias que já foram amplamente questionadas e vale como um estudo e vale para a gente saber, porque é cobrado também no Enem.
Mas as teorias hoje que mais se discute dentro da filosofia a respeito do conhecimento é a questão do pragmatismo e a questão do criticismo. O que são essas duas possibilidades? Bem, de forma bem rápida sobre o pragmatismo, nada mais é do que o conhecimento, ele é aquilo que nos torna, aquilo que é útil para a gente. É muito parecido com a filosofia, a possibilidade do conhecimento defendido pelos subjetivistas, pelos sofistas, né? Ou seja, o homem é o ser mais importante aí a respeito do conhecimento e não o objeto. Porém, não é um conhecimento pelo conhecimento. Esse conhecimento ele precisa ser útil. Por isso que o nome diz, por isso que pode ser também chamado de utilitarista, né? Ou seja, até mesmo uma mentira pode ser uma verdade dentro da teoria do pragmatismo, desde que essa mentira seja útil. Essa filosofia, essa corrente, ela foi desenvolvida bem mais recente, agora já no século XX, lá nos Estados Unidos. Ela começou ali, ela teve muita força dentro da filosofia norte-americana. Se a gente for observar, a cultura norte-americana, né, aquilo que a gente consome, pelo menos, ela é muito utilitarista. Então, os valores, eles não são algo universais. Não há uma verdade absoluta no mundo. Há a verdade que é útil para mim. Então, ou seja, se aquilo é prático, se aquilo ajuda a viver melhor, aquilo tem um valor. E isso vai tanto para o campo da moral, isso pode até para o campo da religião. Há uma possibilidade de chegar ao conhecimento? Há. Mas o conhecimento ele é universal dentro do pragmatismo? Não. Ele é aquilo que se torna útil para a minha vida. Por exemplo, os pragmáticos vão afirmar que se na Primeira Guerra Mundial, a verdade sobre os acontecimentos fossem maquiados, né? Ou seja, se não fosse dito toda a verdade que estava acontecendo, talvez a guerra teria sido evitada. Então, o pragmatismo acredita que a verdade ela precisa ser útil. Ela precisa ajudar a viver. Então, ela se adapta. E aí nós temos tanto a filosofia norte-americana nessa corrente, mas nós também temos defensores dela em outros lugares, como na filosofia alemã, que é o caso do Nietzsche. Para o Nietzsche, a verdade, ela não é universal, ela não é transcendental. Ou seja, ela não é algo que aqui no Brasil é verdade, na Itália, nos Estados Unidos, no mundo inteiro é verdade. A verdade, ela é particular. Vamos falar da última teoria aqui, que é o criticismo. Mas antes de falar do criticismo, deixa aí a sua curtida no nosso vídeo, compartilhe também se você está gostando, beleza? Vamos lá, então? Então, galerinha, para finalizar essas principais teorias sobre as possibilidades do conhecimento, vamos falar do criticismo, como eu já adiantei. O criticismo é uma possibilidade do conhecimento, é uma teoria do conhecimento que foi desenvolvida por um filósofo chamado Immanuel Kant, na Alemanha, né? O Immanuel Kant, ele vai tentar conciliar as duas correntes mais radicais dentro da possibilidade do conhecimento, que é o dogmatismo e o ceticismo. Para o criticismo kantiano, é sim possível chegar a um conhecimento verdadeiro, seguro. Nesse ponto, ele aproxima dos dogmáticos, do dogmatismo. Porém, esse conhecimento ele só pode ser considerado de fato um conhecimento seguro se ele passar por uma crítica. Ou melhor, se ele passar por diversas críticas, né? Se ele passar por diversos juízos, né? Se ele for posto num tribunal e for questionado. E você pegar um conhecimento bruto, jogar ali, questioná-lo, o que sobrar é o conhecimento seguro. Então, enquanto não puder mais, enquanto você não questionar, não fizer esse exercício, ou você será apenas um dogmático, que acredita na verdade absoluta, pronta e acabada, sem questioná-lo, ou você é apenas um cético que não acredita na verdade absoluta, não acredita no conhecimento, não acha que não é possível chegar ao conhecimento, como afirmou o filósofo Pirro, né, lá no ceticismo radical. Então, tentando juntar, conciliar essas duas tendências radicais, o Kant aproveita o que tem de bom em cada uma delas. Então ele enxerga tanto a possibilidade de chegar ao conhecimento, porém um conhecimento que passa pela crítica. Mas o Kant ele não é o único que desenvolveu essa teoria. Ele vamos dizer assim, ele é o pai, né? Ele é o criador dessa teoria com esse nome, né? Ou seja, ele desenvolveu com métodos essa teoria do criticismo. Mas a gente pode observar, podemos ver esse exercício, né, de tentar chegar ao conhecimento
botando o conhecimento para a crítica em alguns filósofos mais tradicionais que a gente tem ouvido por aí, tem estudado constantemente, como o caso de Aristóteles, por exemplo, como é o caso do próprio René Descartes, como é o caso dos filósofos modernos e contemporâneos. Seja um filósofo racionalista, empirista, ele entende que o conhecimento ele precisa passar por um crivo, por uma crítica. E isso é, na verdade, o cerne, a essência da filosofia. A filosofia é uma disciplina que ama o saber, que ama o conhecimento, mas um filósofo é um ser questionador, por essência. Então, está na essência da filosofia o questionamento. Sem o questionamento, ou você cai num extremo do dogmatismo, ou você cai no extremo do ceticismo, de duvidar de tudo. E não é o caso aqui do criticismo kantiano. Beleza, galera? Então, fica aí para vocês, né, as dicas, né, essas teorias sobre o conhecimento na filosofia. Dogmatismo, acredita na verdade absoluta, plena, dada, sem questionamentos. O ceticismo, o mais radical, sobretudo, que não acredita na possibilidade de chegar ao conhecimento em hipótese nenhuma. Nós temos o relativismo ou subjetivismo, que afirma que o conhecimento ele existe, a verdade existe, mas ela é parcial, porque o homem é a medida de todas as coisas. Nós temos o pragmatismo, que acredita que o conhecimento sim existe, mas ele tem que ser útil à vida do ser humano, porque se ele não for útil, não tem sentido de existir. E nós temos, por fim, o criticismo kantiano, que afirma que o conhecimento sim é possível, porém ele precisa passar por um crivo, por uma série de críticas, para ele se mostrar verdadeiro, para ele se mostrar universal ou não. Então, galerinha, gostaram? Bem, se liga então que no próximo vídeo nós vamos continuar sobre as teorias do conhecimento, na segunda parte, que nós vamos falar sobre as origens do conhecimento. Um tema que pode ser resumido que começa a ser debatido a partir de uma pergunta. Qual a fonte que nos possibilita ao conhecimento, que nos faz chegar ao conhecimento? Como é que o conhecimento chega até nós? Beleza? Então, fique ligado aí que na próxima aula a gente volta para falar sobre isso. Um abraço!